Esta aula online tem o tema Independências na América Latina. Só que não tem como falar de independências na América Latina sem relembrar o que estava acontecendo antes na Europa. Aqui vocês têm um esquema mostrando, assim, bem brevemente, a Revolução Francesa, só para a gente relembrar, né, rapidamente aí. Olha lá, você vê que em 1788 o rei Luís XVI da Assembleia dos Estados Gerais. Quem eram os Estados Gerais? Aqui do lado direito, ó. Primeiro estado, o rei e o clero, né? Clero aí, padres e bispos. O segundo estado, a nobreza. Então, aquelas famílias mais antigas, que tinham ligações com a família real, né? Na Idade Média eram os senhores feudais, e que tinham aí, nesse momento, século XVIII, na França, o poder político. E o terceiro estado era a burguesia, que até eram os comerciantes ricos, empresários, né, quem tinha poder econômico, e os camponeses. Mas por que a burguesia era colocada junto com os camponeses e não junto com a nobreza? Porque ser da nobreza não era uma questão tanto de dinheiro ou de posses, mas era principalmente uma questão de nascimento. A pessoa nasceu em família nobre, então ela é nobre. A burguesia não, né? A burguesia era formada por poder econômico, né? Eram comerciantes, empresários, mas que não tinham nascido em família nobre. Então, a burguesia era colocada como terceiro estado. Primeiro e segundo estado pagavam impostos? Não. Terceiro estado pagava impostos? Sim, para manter a boa vida do primeiro e segundo estado. Então, de tanta pressão popular, o rei convoca uma Assembleia dos Estados Gerais. Só que as manobras políticas que ele fez, e que clero e nobreza faziam também, colocavam sempre o terceiro estado em desvantagem. A desigualdade social que foi refletida aí numa crise econômica e política na França e tinha base nas ideias do iluminismo, né? O iluminismo já falava da desigualdade social. O iluminismo já fazia essa reflexão sobre o poder concentrado nas mãos de uma pessoa só, o rei, sobre né, a necessidade de se colocar um da nobreza e do clero, sobre dividir o poder. Então, o iluminismo falava sobre tudo isso já no século XVIII, principalmente com pensadores ingleses e franceses. Isso tudo deu a base para a chamada Revolução Francesa. Aí você tem a convocação, aqui do lado esquerdo, a convocação da Assembleia Nacional Constituinte, dia 9 de julho de 1789, e a tomada da Bastilha, foi um movimento popular, aí Bastilha era uma prisão em Paris, e também depósito de armas. A Bastilha foi tomada pelo povo, pelos revolucionários, que colocaram limites no poder do rei e instalaram uma monarquia constitucional, ou seja, colocaram uma constituição. O que é uma constituição? É um conjunto que coloca limite no poder do governante. E, inclusive, só era defendida pelo movimento do iluminismo no século XVIII. O rei Luís XVI foge e é guilhotinado em Paris. Ele tenta fugir, né? Mas aí ele é preso e é guilhotinado. Ele é morto aí, perde a cabeça literalmente. E a França conhece o governo republicano, né? Então, no governo republicano teriam representantes do povo sendo eleitos para governar por um tempo. De tempos em tempos teria eleições. Então, isso é característica de um sistema de governo chamado república. Veio a Convenção Nacional, que era os revolucionários reunidos, né? Os revolucionários reunidos, e deixa eu só dar uma olhada aqui, que eu acho que tem gente. Ah, não, tem gente que entrou, mas não. Pensei que era para autorizar, não. A Convenção Nacional era os revolucionários reunidos, mas
divididos em grupos conforme as suas interpretações políticas. Os girondinos eram mais moderados, eles defendiam, por exemplo, que o povo já não precisava mais participar da política, até porque a maioria do povo era ignorante, era gente sem estudo, então não teria condições de participar da política, de acordo com os girondinos. Já os jacobinos diziam que não, os jacobinos eram radicais, eles diziam que o povo deveria participar da política sim, porque o povo no poder realmente faria as transformações, as mudanças que a França precisava, que a sociedade francesa precisava. Os girondinos tinham ligações com a burguesia, né? Já os jacobinos tinham ligações também com alguns membros da burguesia, mas tinham ligações com camponeses, com trabalhadores urbanos, etc. Os jacobinos governaram a França num período chamado O Terror, né, que houve muita perseguição contra opositores. E depois os girondinos tomaram o poder e instalaram o chamado Diretório. Só que crise política, crise econômica na França, tudo isso levou, em 1799, ao fim da Revolução Francesa, com a chegada ao poder de Napoleão Bonaparte. Olha aqui embaixo lá, era napoleônica, ou seja, o período em que Napoleão passou a governar a França. E vamos falar dele aqui. Napoleão Bonaparte mudou a história do continente americano sem nunca ter vindo à América. Ou, especificamente, no caso do Brasil, Napoleão Bonaparte deu início a grandes mudanças na história do Brasil. E sabe quantas vezes Napoleão veio ao Brasil? Nenhuma. Então, vamos lá, vamos entender o que foi isso, né? Napoleão Bonaparte sobe ao poder na França em 1799. Ele era general do exército francês. E ele tinha participado de campanhas militares no Egito, lutando contra os ingleses, né, contra os ingleses e contra os turcos. E Napoleão Bonaparte, ele era um general respeitadíssimo dentro do exército francês. O povo respeitava muito Napoleão. Napoleão era famoso, era considerado já um herói da França, né? Napoleão, um herói da França. E sobe ao poder em 1799. Agora, para vocês ficarem ainda mais, digamos assim, mais surpresos ou mais admirados, Napoleão Bonaparte, quando ele sobe ao poder, já sendo um general em campanhas militares fora da França, respeitado pelo povo, amado pelo povo, respeitado dentro do exército e considerado um herói, ele tinha apenas 30 anos de idade. Ele tinha 30 anos de idade. E já estava neste patamar de vida. Ele assume, só que, a princípio, ele ia governar com mais duas pessoas. Era o chamado cônsul. Né? Cônsul é aquele que consulta ministros, consulta os representantes da Assembleia, consulta os representantes do povo. Mas Napoleão, aproveitando-se de sua popularidade, ele, com o passar do tempo, ele passa a governar sozinho. E em 1804, ele consegue ser coroado imperador da França. Imperador da França. E nesse momento, Napoleão Bonaparte ele já tinha feito o chamado Código Civil. O que é um Código Civil? É um conjunto de leis que vai falar sobre
a vida cotidiana das pessoas. Então, dentro do Código Civil, você tem leis para herança, por exemplo, ou para divórcio, para casamento, para, né, funcionamento, né, de várias situações da vida cotidiana. Então, quando pessoas querem, né, resolver alguma coisa na justiça, um dos conjuntos de leis a que um juiz pode recorrer aí para resolver uma situação é o Código Civil. E Napoleão, né, fez o Código Civil francês. Ele consegue colocar na França apenas uma moeda em circulação. Então ele cria o franco, né? O franco foi moeda francesa por 200 anos, até 2002, quando substituiu pelo euro, né? Mas o franco foi criado no governo de Napoleão Bonaparte para ser a única moeda, o único sistema monetário circulando pela França toda. Napoleão Bonaparte também mandou construir um Arco do Triunfo, um monumento em Paris. Esse monumento está em pé até hoje, fica no centro de Paris, perto da Torre Eiffel. Napoleão mandou fazer isso em homenagem a ele mesmo. Né, para homenagear suas conquistas militares. Né? Então, bem assim, seguindo o exemplo dos imperadores de Roma, lá 2000 anos atrás, quando os imperadores romanos também mandavam fazer arcos do triunfo em homenagem às suas conquistas militares. E nisso, já em 1804, então, Napoleão é coroado imperador da França. E Napoleão, ele declara um inimigo. Para Napoleão, o grande inimigo era a Inglaterra. Inimigo comercial, inimigo político, inimigo econômico. Inimigo, em vários sentidos. E em 1806, Napoleão decreta o chamado bloqueio continental. O que era o bloqueio continental? As ilhas britânicas são declaradas em estado de bloqueio. Qualquer comércio e qualquer correspondência com as ilhas britânicas ficam interditados. Resumindo, Napoleão Bonaparte manda o recado para os reinos europeus. A partir de hoje, quem continuar a fazer comércio com os ingleses será invadido por meu exército. Então, alguém falou alguma coisa? Pode falar. Isolou, exato. Isolou o Reino Unido. Quem fizer comércio com o Reino Unido, eu vou invadir. Mas alguns reinos desobedeceram. E o principal desses reinos desobedientes? Portugal. Porque o governo inglês mandou um recado aos portugueses. Falou, não, podem continuar fazendo comércio com a gente, pode estabelecer relações com a gente ainda, porque se Napoleão invadir, a gente ajuda. Ajuda vocês, portugueses, né? Como de fato, não deu um ano, né? O decreto de Napoleão foi em 1806. Em 1807, Napoleão invadiu Portugal. E quando a notícia chegou em Portugal, o exército de Napoleão está vindo e eles já entraram na Espanha, porque a Espanha fica no meio do caminho, né, entre França e Portugal. O exército de Napoleão já invadiu a Espanha e colocou outro rei ali no poder. O que a família real portuguesa fez? Com a ajuda do governo inglês, a família real portuguesa organizou navios, colocou todo o tesouro do governo português ali, reuniu a nobreza portuguesa e vieram todos para o Brasil. Mas isso a gente vai ver na próxima aula online. O que para nós agora é importante é saber esse contexto de Napoleão. E ele invade a Espanha também. E isso foi importante para a independência das colônias espanholas aqui na América Latina. Por quê? Enquanto Napoleão estava invadindo a Espanha e a Espanha estava ocupada
com Napoleão, né, contra Napoleão, as colônias espanholas aqui na América aproveitaram esse momento de fraqueza da Espanha e começaram a declarar independência, fazer movimentos armados, guerras e tal, para declarar independência. Mas calma. Napoleão Bonaparte tentou invadir também a Rússia em 1812. Por esse meme aqui, você já vê o resultado. Napoleão indo atacar a Rússia com um dos maiores exércitos da história, com mais de 600 mil soldados. E embaixo, Napoleão batendo em retirada após sofrer com o inverno russo com apenas 30 mil soldados. Né? Mas o que aconteceu aí? Napoleão tentou invadir o Império Russo no inverno. Os franceses estavam acostumados com o inverno de menos 10, menos 20, né? Então ali 20 graus abaixo de zero e tal. Só que na Rússia, o inverno ele é mais rígido. 40, 50 graus abaixo de zero. E com um detalhe, quando o governo russo soube que Napoleão estava indo invadir a Rússia, o imperador da Rússia deu a seguinte ordem: vão tirar as pessoas das cidades e vão destruir as cidades e destruir as plantações. Pronto. O general... Isso, o general inverno, é o apelido aí do frio da Rússia, né? O general inverno deu conta do resto. Por quê? Entrou o inverno e quando os franceses chegaram à Rússia, as cidades no meio do caminho estavam destruídas, então não tinha onde os franceses se abrigarem e as plantações estavam destruídas. Ou seja, não tinha como os franceses comerem dentro da Rússia. Porque plantação destruída e cidades destruídas. Resultado, soldados franceses começaram a morrer de frio e de fome. Napoleão, que entrou na Rússia com 600 mil soldados, voltou com apenas 30 mil. Todos os outros 570 mil soldados morreram de frio, de fome, alguns até mortos por soldados russos, tal, mas a maioria morreu de frio e de fome. É um fato instigante, assim, porque, não sei se falar assim, mas eu vi que também muitos fatos em relação a guerras na Europa, a Rússia foi muito decisiva para deixar os caras no chinelo por causa do general inverno, né? Porque sempre era essa jogada que detinha eles. Então, para vocês se divertirem um pouco, peraí. Olha lá. Vamos ver o freezer? Olha lá dentro do freezer, Napoleão e Hitler. Né? O freezer, imagina que esse freezer é a Rússia. Porque o Adolf Hitler, 130 anos depois de Napoleão, repetiu o erro de invadir a Rússia no inverno. Né? Lá, você vê que quando eu falo da importância de se estudar história, é para entender coisas assim. Que, no caso, Hitler, por exemplo, ele sabia do exemplo histórico de Napoleão, mas Hitler achou que ele era melhor, que ele tinha a melhor estratégia e tal, e Hitler se deu mal também. Só que no caso de Hitler, a invasão que ele promoveu na Rússia, só que a Rússia se chamava União Soviética, né? Na Segunda Guerra Mundial. Hitler ainda enfrentou batalhas, teve a batalha de Stalingrado, onde morreram, entre russos e alemães, morreram 700 mil pessoas. Então, só na batalha de Stalingrado e tal. Mas mesmo assim, o frio acabou sendo decisivo também. Né? E então, o Napoleão Napoleão, né? Ele voltou para a França com 30 mil soldados e ele estava enfraquecido. A oposição e países vizinhos
aproveitaram-se, invadiram a França e tiraram Napoleão do poder em 1814. Só que Napoleão não parou por aí. Napoleão ele foi preso numa ilha no mar Mediterrâneo em 1814. Ele foi tirado do poder e foi feito prisioneiro numa ilha no mar Mediterrâneo. Só que ele escapou da ilha. Ele conseguiu escapar da ilha, conseguiu reunir um exército e conseguiu tomar o poder na França de novo, em 1815. Né? Napoleão voltando depois de ser exilado. Vocês não imaginam o prazer que é estar de volta. Napoleão volta ao poder em 1815. Só que, nesse ano, em 1815, Napoleão consegue governar por apenas 3 meses. O exército inglês, junto com austríacos, com franceses que eram contra Napoleão, junto com espanhóis, enfim, com soldados de vários reinos, conseguiram tirar Napoleão de novo do poder. Só que dessa vez, eles não colocaram Napoleão preso numa ilha do mar Mediterrâneo, não. Aí mandaram Napoleão preso para uma ilha no meio do Oceano Atlântico, uma ilha chamada Santa Helena, aonde só chegava navios uma vez por mês. Já tinha soldados ali, né? A ilha de Santa Helena, no início do século XIX, já tinha soldados ingleses ali, como base militar. Só para vocês terem uma ideia, a ilha de Santa Helena, ela fica a 2.000 quilômetros do Brasil e 2.000 e poucos quilômetros da África do Sul. São os lugares mais próximos da ilha de Santa Helena. Então, uma ilha realmente isolada. E Napoleão morreu ali em 1821, aos 52 anos. Perto ali de fazer 52 anos de idade. Acredita-se que ele tenha morrido envenenado. Né? E depois, só que aí a Inglaterra mandou o corpo de volta para a França para ser sepultado com as honras de dados a quem foi imperador e tal. Mas Napoleão já tinha mudado a história da América. Por quê? O continente americano, vocês estão vendo agora um texto aí, não estão? Sim, sim. Sim? Ah, tá. Então, o que acontece aqui? Agora, sobre a independência das colônias espanholas na América Latina. Professor. Oi. Eu tenho uma pergunta. Por que eles usavam a guilhotina e tudo mais, se eles podiam só dar um tiro de bacamarte, já era, acabou? Então, a guilhotina, ela foi criada... olha só para você ver, coisa absurda. A guilhotina foi criada para dar a ideia de igualdade na hora da execução. Como assim? Antes da invenção da guilhotina, era comum matar prisioneiros mais pobres de um jeito e prisioneiros mais ricos de outro jeito. Normalmente, a morte dos prisioneiros mais pobres era mais devagar e mais dolorosa. Então, a ideia da guilhotina era ter igualdade na hora da execução, ou seja, mais pobres, mais ricos, sendo condenados à morte, seriam executados apenas na guilhotina, porque aí a lâmina passou pelo pescoço, acabou, pronto, não tem sofrimento prolongado nem nada, né, causado por forca ou qualquer outra coisa aí. Então a guilhotina foi criada com essa ideia. Rápido e fácil. Né? E, claro, podia ter também fuzilamento, podia ter, enfim, outras formas, mas a guilhotina acabou se tornando mais comum. E a guilhotina ela foi usada para executar prisioneiros na França até 1977. Até 1977. E até 1939
ainda era possível você assistir prisioneiros morrendo na guilhotina em praça pública. Então, execuções públicas na guilhotina até 1939. Aí o governo francês proibiu as execuções públicas e quem era condenado à morte, né, era guilhotinado dentro da prisão. E isso foi até 1977, quando a França declarou o fim da pena de morte, né, e acabou com a guilhotina como opção de pena para prisioneiros, né? Então, olha só pra você ver, né? Coisas. E é recente, pensa, 1977, aí, né? Comparado com o século XVIII, em termos de distância aí no tempo, né? Mas, aqui sobre essa questão das independências na América Latina, eu até começo mencionando um campeonato de futebol. Ué, professor, mas peraí, o que futebol tem a ver com independências na América Latina? Todo mundo aqui conhece, mesmo quem não gosta de futebol, já ouviu falar, tenho certeza, de um campeonato chamado Taça Libertadores da América. Né? Todos aqui conhecem, mesmo quem não gosta de futebol já ouviu falar. Com certeza. E o nome dado a esse campeonato de futebol, o nome Libertadores da América, ele não foi dado à toa. Ele foi dado em homenagem a líderes políticos que lutaram pelas independências no continente americano. Então, tanto é que já antes de se pensar num campeonato de futebol tal, com esse nome, já se usava a expressão Libertadores da América para se referir a José de San Martín, a Simão Bolívar, né, ao general Sucre, a Dom Pedro I, entre outros líderes políticos que declararam a independência das colônias espanholas, portuguesas e francesas no continente americano. No caso aqui, a gente vai centrar mais nas colônias espanholas, né? Você tem aí né, né, esse momento de independências motivado pela luta da Espanha contra Napoleão. E a Inglaterra apoiou a independência das colônias. Uai, mas que Inglaterra enxerida, né? Não é que era enxerida, na verdade era sim, era enxerida. Gostava de se meter no assunto de outros países, mas a Inglaterra era interessante a independência das colônias aqui na América para facilitar o comércio com os ingleses. Então, havia um interesse econômico nisso daí. Lembra, em outra aula online, que a gente viu o iluminismo e o liberalismo? Então, dentro das ideias do iluminismo, os pensadores eram contra a colonização. Eles eram a favor das independências, né, que realmente as colônias pudessem viver em liberdade política e tal. E o liberalismo econômico ia na mesma linha, defendendo o fim das colônias para que essas colônias tivessem liberdade econômica, pudessem ter liberdade de comércio e etc. E a Inglaterra, com interesse econômico e comercial, dá um apoio para as colônias espanholas declararem sua independência. E havia uma divisão entre os grupos sociais nas colônias espanholas. Por quê? Quem é que controlava de fato, governava as colônias espanholas? Os chapetones. Quem eram os chapetones? Espanhóis que viviam na América representando os interesses da colônia espanhola. Aqui no nosso material vocês têm isso, né? Olha lá, aqui, ó. Chapetones. Deixa eu ver se eu consigo fazer a marcação aqui.
os chapetones, eles faziam, né, eram esses espanhóis que viviam na América representando o governo. Já os crioulos, né, eles eram outro grupo social que eram descendentes de espanhóis, só que nascidos na América. Então, e os crioulos, mesmo tendo aí um certo poder político, tendo poder econômico, eles não tinham os melhores cargos no governo das colônias. Quem é que pegava os melhores cargos no governo das colônias? Os chapetones, que eram espanhóis que viviam na América. Eles não eram filhos, netos de espanhóis, mas nasceram na América. Não, eles eram espanhóis que viviam na América. Então, os crioulos apoiam as independências. Os chapetones não. E nesses conflitos dá vantagem para os crioulos com o apoio dos ingleses e com o apoio dos Estados Unidos. Os Estados Unidos queriam a independência das colônias espanholas dentro de uma ideia que a gente vai ver nas próximas aulas online, a ideia da doutrina Monroe, M-O-N-R-O-E, Monroe. A doutrina Monroe se resume na seguinte frase: América para os americanos. Era uma ideia defendida pelo governo dos Estados Unidos no início do século XIX. E aos poucos, as colônias espanholas vão declarando independência. Né? Você tem né, por exemplo, o José de San Martín comandando exércitos que declararam a independência da Argentina, do Chile, né, do Paraguai. Já o Simão Bolívar comandando exércitos que declararam a independência da Venezuela, da Colômbia, do Equador, do Peru, da Bolívia. Inclusive, a Bolívia tem esse nome em homenagem a Simão Bolívar. Né? Então, já na América Central, houve lá vários movimentos também. No México, né, a partir de 1810, você tem toda a luta no México pelas independências. Então, já no Haiti, que era colônia francesa, houve uma luta dos escravos africanos que fizeram revoltas a partir de 1789. Os escravos conseguiram tomar o poder, declararam o fim da escravidão, expulsaram ou mataram os brancos do país, principalmente os franceses, e conseguiram declarar a independência do Haiti em 1804. Né? Foi um movimento até que gerou preocupação no resto da América Latina. Por quê? O restante da América Latina, principalmente o Brasil, ainda sustentava a escravidão como fonte de trabalho. Então, aqui no Brasil havia um medo aí de que os escravos fizessem aqui aquilo que os escravos do Haiti fizeram. Então, havia esse medo, né? Mas fazendo parte aí do processo de independência das colônias espanholas e, no caso do Haiti, colônia francesa, na América Latina. Na próxima aula online, a gente vai ver a independência da colônia portuguesa. Qual era a colônia portuguesa mesmo? O Brasil. Mas isso aí vamos ver na próxima aula online.